Está começando a primeira edição do podcast Crise Climática e Uma Só Saúde, Informação e Conhecimento. O podcast nasce do plano de ação conjunto entre a Embrapa via plataforma colaborativa Sul e o plano Recupera Rural RS e a Rede Saúde Única, com o objetivo de enfrentar os desafios impostos pela crise climática no Rio Grande do Sul. Iniciada em 2024, a parceria entre Embrapa e Fiocruz foi consolidada com a criação de um colaboratório em Brasília, fortalecendo a união entre ciência, tecnologia e políticas públicas. Neste primeiro episódio, vamos explorar em profundidade os temas que dão nome ao podcast, crise climática e a abordagem integrada de Uma Só Saúde. O podcast será lançado mensalmente e estará disponível no Spotify e no canal de YouTube da Rede Saúde Única. Siga o @RSU Fiocruz com Z no Instagram para acompanhar o podcast Crise Climática e Uma Só Saúde, onde abordamos temas como prevenção de crises, combate à desinformação, fake news e, naturalmente, a abordagem integrada de Uma Só Saúde. Sejam bem-vindos, eu sou Marcelo Frei, da Rede Saúde Única. O podcast Crise Climática e Uma Só Saúde é uma realização da Rede Saúde Única do Rio Grande do Sul e da Embrapa. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil. A Rede Saúde Única é fruto de um acordo de cooperação técnica entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Fiocruz, composta por secretarias de Estado, universidades federais e comunitárias, agências de fomento, conselhos e fundações de saúde. A rede busca promover a abordagem integrada de Uma Só Saúde, fortalecendo sua aplicação nas políticas públicas e na ciência e tecnologia no Estado. Eu sou Gustavo Bus, da Rede Saúde Única Fiocruz. Tenha uma ótima audição. Este podcast é realizado em parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, que integra este projeto como uma das instituições apoiadoras. Estamos gravando diretamente dos estúdios de TV da universidade, no campus de Porto Alegre, um espaço que oferece toda a infraestrutura necessária para concretizar esta iniciativa. Nosso agradecimento à Unicinos por ser parte essencial da realização desse podcast. Nesse primeiro episódio, contamos com a participação da neurocientista Melanie Dutra, uma das principais referências em divulgação científica no Brasil e uma voz ativa no combate à desinformação. Doutora em neurociências e com pós-doutorado em bioquímica pela URGS e virologia pela Fevale, Melanie atua no estudo do impacto da crise climática sobre a saúde única e é uma grande defensora da comunicação científica para o público geral. Como fundadora da Rede Análise, ela lidera uma iniciativa que fortalece o diálogo entre academia e sociedade, promovendo a ciência e enfrentando as fake news de forma inovadora e eficaz. Melanie, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui falando sobre esse assunto tão importante e eu estou muito feliz em contribuir com vocês. Muito obrigada. Maravilha. E diretamente de Pelotas, contamos com a participação do pesquisador Ernestino Guerino, da Embrapa Clima Temperado, na Estação Experimental Cascata, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, professor do Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar da Universidade Federal de Pelotas. Com formação sólida na área ambiental, Ernestino é engenheiro florestal pela Universidade de Brasília, mestre em ecologia e doutor em botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua trajetória combina pesquisa e prática em conservação da natureza, manejo florestal, agroflorestas e produtos não madeireiros, trazendo contribuições essenciais para o desenvolvimento sustentável e a integração entre agricultura e meio ambiente. Muito obrigado por estar conosco, Ernestino. Bom dia, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês para conversar de saúde única, meio ambiente e, infelizmente, falar sobre essa tragédia que nos abateu agora em maio desse ano. Obrigado, Ernestino, pela tua presença. Bom, a abordagem Uma Só Saúde ou saúde única, ela reconhece a interdependência entre a saúde humana, animal, vegetal e ambiental. Ela promove a colaboração entre diversas disciplinas e setores para equilibrar e otimizar, de forma sustentável, a saúde de todos os seres vivos e dos ecossistemas. Essa perspectiva integrada é essencial para enfrentar desafios contemporâneos como pandemias, resistência antimicrobiana e as mudanças climáticas, que afetam simultaneamente pessoas, animais e o meio ambiente. Nos últimos meses, o mundo tem enfrentado uma série de eventos climáticos extremos, como alagamentos na Espanha e na Inglaterra,
além de furacões de grande intensidade nos Estados Unidos. No Brasil, o Rio Grande do Sul sofreu em maio de 24 com enchentes devastadoras. Esses eventos evidenciam a crescente vulnerabilidade das regiões às mudanças climáticas globais. Marcelo, tu poderia trazer um pouco e contextualizar o que representou esse episódio no Rio Grande do Sul? Claro. Segundo estudo feito pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e o IBGE, as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul atingiram diretamente 876 mil pessoas em 420 mil domicílios. Em agosto, foi registrado o último número de mortes nas enchentes. Na época, eram 183 mortos e 28 pessoas desaparecidas. O impacto rural e ambiental também foi muito severo. Segundo o relatório da Emater, 4.548 comunidades foram afetadas. Mais de 4.500 fontes de água foram contaminadas. Mais de 1 milhão de animais de criação morreram e houve também quase 1 tonelada de peixes mortos. Os solos também foram afetados pelas chuvas e cheias extremas, reduzindo a capacidade produtiva do solo. A maior parte das aldeias indígenas estava em regiões afetadas pelas enchentes. Estamos falando de 147 aldeias de povos Charrua, Guarani, Caigangue e Xoclen. Todas foram afetadas, porém, estima-se que 80% destas sofreram perdas materiais de moradias e bens. Das comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul, 88% foram afetadas diretamente pelo evento climático. É um cenário bastante desafiador. Mel, de que maneira a abordagem de uma só saúde ela se tornaria indispensável para desafios como esse episódio no Rio Grande do Sul, na tua opinião? Perfeito. Eu acho que é extremamente importante contextualizar a crise climática na perspectiva da saúde, especialmente da saúde única, pelo fato de que toda essa questão da qualidade ambiental e de como o clima influencia esses vários aspectos da nossa saúde e também desse quesito, vão estar impactando daqui em diante. Então, muito antes, por exemplo, das enchentes, o quanto essa questão dos desmatamentos, dos deflorestamentos, da perda dos biomas e da biodiversidade não pode ter nos colocado num rumo perigoso para pandemias como a Covid-19, que nós ainda estamos lidando neste momento. O quanto isso também não foi essencial para que outros agentes infecciosos como a mpox ganhassem espaço e atingissem diversas populações também. Então, a questão das enchentes, ela está super contextualizada nisso. A gente viu uma incidência muito grande de doenças transmitidas pela água ou indiretamente relacionadas como consequência de ter cortado a perna quando estava fazendo algum resgate ou quando estava tentando resgatar algo da sua própria residência, né? A gente viu muito dessas histórias nos abrigos aqui dos nossos municípios. Então, a gente vê que, direto e indiretamente, isso vai estar influenciando a nossa saúde. Quantos animais também não foram perdidos por conta desses eventos extremos ou não adoeceram e também geraram diversos impactos. O quanto a proximidade desses animais com a sociedade, especialmente pensando na perda dos seus habitats, não está nos aproximando de doenças que potencialmente esses animais podem transmitir para nós. Então, quando eu olho para essa perspectiva, não tem como a gente seguir adiante falando de saúde global, de saúde única, sem entender que todos esses efeitos da crise climática vão estar agindo diretamente para isso. E quando a gente pensa em políticas públicas de saúde, a gente também tem que pensar em políticas públicas de mitigação dos efeitos da crise climática. E, Ernestino, como que tu acha que a abordagem de uma só saúde se diferencia das práticas convencionais de saúde pública e ambiental? Bom, uma só saúde, né, ou One Health, ela tem esse olhar multidisciplinar, né? Ela não olha só para a saúde do ser humano, ela olha para a saúde ambiental, para a saúde de todo o grande ecossistema onde nós estamos envolvidos, né, onde nós estamos vivendo. Então, é como a Melanie comentou agora há pouco, o próprio Gustavo falou no começo do podcast, ela não é centrada no ser humano como o único ponto da saúde, né? Precisa que o ambiente esteja saudável, um ambiente saudável, ser humano saudável, né? E isso que a gente está vendo é
o que aconteceu esse ano foi basicamente isso, né? O ambiente não está saudável e refletiu numa grande tragédia que abateu toda a sociedade do Rio Grande do Sul, e a gente está agora começando a sair desse processo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sai de um processo de cheia, de enchente, e já estamos quase que nos deparando daqui a pouco com um processo de seca, ou então de estiagem, né? Então, esse processo dialógico complicado entre seca e cheia é muito difícil a gente conviver com isso, né? Então, se a gente não olhar para o ambiente como um ente que precisa de cuidado, que precisa ser saudável, a saúde humana vai acabar sucumbindo também. Então, uma compreensão global de todo esse processo. Uhum. Eu entendo, Ernestino, essa sua fala é relacionado justamente como que nós, de uma certa maneira, incentivamos essa discussão, né? E como que a gente poderia trazer essa abordagem que integra essas diferentes áreas da saúde humana, animal e ambiental, tanto para o meio acadêmico quanto para as políticas públicas, né? E aquilo da ordem do óbvio precisa ser dito, né? A Melanie trouxe aqui, fez referência à pandemia e fez referência também a mudanças climáticas. Talvez essas duas grandes áreas não se conversem, mas a saúde única, ela propõe que sim, que deva ser conversado a partir de um mesmo olhar, né? Pandemia, ela é muitas das vezes, ela é fruto de uma má interação dos seres humanos no meio ambiente. A mudança climática da mesma forma. Talvez de um olhar mais leigo, isso não seja tão óbvio, né? E como então eu passo aí a palavra a vocês, seria muito bom ouvi-los, de que maneira que a gente de fato incentivaria essa discussão, tanto no meio acadêmico, quanto para a questão da geração de políticas públicas com essa interface da saúde única. Bom, eu vou falar com o olhar de um pesquisador da Embrapa, tá? Nós vivemos dentro de caixas, né? Cada um trabalha. Eu sou, por exemplo, você falou que eu trabalho com botânica então, assim, nós nos formamos em caixas e a gente muito pouco consegue ver onde é que nós nos encaixamos nesse contexto geral. Então, assim, a gente precisa de uma mudança de formação e uma mudança de compreensão de onde nós estamos, né? Tanto dentro da academia quanto dentro da sociedade, né? Então, a gente precisa olhar para o todo e não só para as partes. Juntar as partes é mais difícil, né? Então, faz parte do método científico dividir para melhor compreender, mas a gente precisa juntar isso em algum momento. E eu acho que a saúde única traz essa compreensão, essa visão de como juntar as partes e que está todo mundo ligado, né? Aquela história um grão de areia que sai lá do Saara faz chover, não sei, na Europa, né? É uma brincadeira, uma forma... mas é isso, a gente tem que entender que somos parte de um contexto maior, de um grande ecossistema que é a Terra, e se não tratarmos bem, a gente vai perecer. Então, assim, o primeiro ponto é de formação, mudar a formação e entendimento disso dentro da academia, né? Tanto dentro das instituições de pesquisa, quanto dentro das universidades. Isso precisa ser mudado, né? Não sei se a Melanie tem essa mesma compreensão, mas é mais ou menos por aí que eu penso. Eu acho que o que tu está falando, Ernestina, é muito importante, né? A gente começar a unir as nossas várias expertises e especialidades como se nós tivéssemos cada um em posse de uma pecinha importante desse quebra-cabeça, né? Talvez as peças que o Ernestino tem vão complementar muito as peças que eu tenho, que são peças muito mais voltadas para a minha área de estudo. Mas quando a gente coloca os nossos conjuntos de peças juntos, a gente tem uma visão muito mais complexa e, ao mesmo tempo, muito mais integrada e real do problema. Então, eu acredito que a saúde única e toda essa abordagem que a gente está construindo dentro das universidades, dentro das escolas e para a sociedade em si, tudo isso é para ser um grande produto para a sociedade, né? E interrelacionando empresas e outras iniciativas,
é como se nós estivéssemos sentando nessa mesa e cada um dissesse, essas são as pecinhas que eu consegui, essas são as pecinhas que eu consegui, então beleza. Vamos agora montar elas e ver o que esse quebra-cabeça revela. Porque só quando a gente tiver uma visão mais ampla e integrada, é que a gente vai começar a enxergar as soluções possíveis, as soluções que são reais, não aquelas soluções que há 50 anos atrás os livros de história e de geografia e de várias matérias ficavam comentando, soluções que hoje são factíveis para a nossa realidade, e a nossa realidade é muito diferente. O problema avançou muito e ele tem avançado muito rapidamente. Então a gente precisa de soluções que sejam compatíveis com a realidade, soluções que vão manter a humanidade seguindo num progresso sustentável, mas ao mesmo tempo que a gente repense muitas das nossas práticas para que esse progresso não seja às custas da saúde dos ambientes humano e animal, que é o que pressupõe a saúde única. Maravilha. E aí pensando, né, nessa visão integrada, né, onde não fica cada um na sua caixinha, eu queria saber dos dois, em que medida a nossa saúde está interligada com o ambiente que a gente vive, principalmente quando a gente pensa no momento de crise climática, né, como a gente viveu aqui esse ano. Perfeito. Eu vou começar a responder essa, mas vai ser muito legal fazer essa troca com a Ernestina também e com vocês. Eu gosto muito de pegar esse exemplo que nós vivemos aqui, mas não ficar somente nele, porque a gente também tem muitos desafios globais que hoje estão colocados na nossa mesa. Então eu vou fazer duas reflexões. A primeira é essa questão das próprias enchentes, né? A gente sabe que após grandes períodos de chuva e que vem atrelado ao calor, aumenta casos de dengue, aumenta casos de outras arboviroses, fora as próprias doenças que são transmitidas pela água, né? Acho que muita gente aqui do Rio Grande do Sul conheceu alguém que pegou leptospirose, por exemplo, depois desse... a gente tem alguém aqui na mesa, inclusive, né? É uma doença bem complexa, né? E eu conheci muitas pessoas também que trabalharam limpando casas ou resgatando pessoas que acabaram também desenvolvendo a lepto, né? Então, aqui é um exemplo muito real, muito agudo na nossa vida, mostrando como após uma crise dessa magnitude, a saúde das pessoas foi prejudicada. E isso que a gente está falando só de saúde física, tá, pessoal? Se a gente for falar de saúde mental, do quanto isso impactou a nossa mente, o quanto exacerbou condições pré-existentes ou o quanto isso deixou também com que novas condições, novos transtornos pudessem aparecer, transtornos traumáticos, ansiedade, depressão. Se a gente for colocar nessa esfera, os impactos são ainda maiores e ainda mais duradouros, persistentes. Mas eu queria trazer um exemplo, porque vocês colocaram a questão da saúde animal, e hoje a gente tem uma outra situação muito aguda que ela é pertinente para o mundo inteiro, inclusive para ti que está nos ouvindo. A primeira dela, a que eu quero trazer é sobre a gripe aviária. A gripe aviária, ela é uma doença que a gente tem alertado há muitos anos, especialmente a partir de 2021, onde essa doença começou a ter um padrão um pouco diferente. Ela leva esse nome porque ela circula principalmente em aves, mas a partir de 2021 a gente começou a ver de uma forma atípica muitos casos em mamíferos marinhos. Então aqui na nossa costa litorânea sul-americana, a gente tem muitos mamíferos marinhos, como leões marinhos, lobos marinhos, que estão adoecendo e sendo encontrados mortos, e estudos têm revelando que a grande razão dessa alta mortalidade é a gripe aviária. A gente está vendo nos Estados Unidos esse grande surto no gado leiteiro. A gente já teve relato de transmissão para porcos, entre outras transmissões dentro de aviários, sobre esse vírus. E as pessoas que têm trabalhado com esses animais, né, trabalhadores dessas fazendas, têm também se infectado. Então a gente está vendo maiores números de casos em pessoas. E recentemente a gente teve um caso onde a gente não conseguiu rastrear qual foi esse contato. Não conseguiu rastrear se foi de um animal infectado ou de uma pessoa que estava trabalhando próximo a um animal infectado. E isso nos acende um alerta. O que eu estou trazendo aqui nesse grande quebra-cabeça é a gente está vendo hoje, neste momento, uma série de patógenos que são extremamente perigosos para a saúde global. A gente está vendo uma grande transmissão em animais. E isso já deveria ser um alerta imenso. Cuidar da saúde animal é um passo relevantíssimo para cuidar da nossa saúde. Porque muitos desses pulos
acontecem a partir destes contatos, de um animal que está doente para uma pessoa que está trabalhando ou residindo próximo aonde esse animal está. Então, nós deveríamos estar, enquanto mundo, mobilizando para vacinar esses animais, para monitorar e testar o maior número que nós conseguirmos desses animais, para evitar esses contatos com pessoas, pois assim nós talvez poderemos estar evitando um grande surto, um surto que a mortalidade pode ser muito alta. Então é bem importante que a gente coloque isso em perspectiva. Eu dei 2 exemplos, um diretamente relacionando um evento do Rio Grande do Sul, das enchentes com lepto e outras doenças, mas a gente tem esse outro evento numa escala maior, mais global, que a gente está relacionando a questão dos animais, a questão da saúde das pessoas, e não se enganem, a forma como essa gripe aviária tem mudado tem muito a ver com a mudança dos padrões do clima, com a degradação ambiental, com o deslocamento de fauna, então também está diretamente relacionado com as questões climáticas. Vejam que são 2 exemplos de magnitudes diferentes, de locais diferentes, mas que eles tratam dessa mesma questão da saúde única. Perfeito. Ernestina? Complementando, esse desastre todo, ele não acontece em Porto Alegre, né? Não começa em Porto Alegre. Ele começa nas nascentes dos rios que abastecem o Lago Guaíba, né? Ou o Rio Guaíba, como é que for, né? O Guaíba, chamamos assim. Então, assim, a falta da vegetação nativa que vem acompanhando os rios, esse mau uso do solo pela agricultura e pelas cidades, né? Essas áreas, grandes áreas cimentadas dentro das cidades, o plantio feito de forma inadequada, a falta de vegetação nativa, tudo isso é uma causa das enchentes, né? E tudo isso gera também esses grandes problemas que foram comentados agora de saúde, né? Então, assim, vários desses patógenos vêm da vegetação, vêm da floresta, digamos assim, do mato. Então, a gente precisa ter esse olhar integrado, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla, a gente precisa ter esse olhar integrado de todo o processo, porque o custo maior depois é de vidas, né? O custo financeiro é muito alto para você recuperar solo, para você recuperar cidades, e enquanto isso, o custo ou o serviço ambiental que a floresta ou que a vegetação nativa nos dá é muito maior do que tudo isso que a gente gasta para remediar esse processo. Então, é importante a gente também pensar do lado do ponto de vista financeiro, né? Tem todo um custo envolvido em resolver os problemas sociais causados pelo mau uso do solo, e a gente esquece de fazer a coisa mais simples, que é conservar, preservar e restaurar a vegetação nativa. Então, isso é uma coisa bastante importante a gente tá alerta, né? Perfeito. Emel, tu trouxe alguns elementos ali relacionados a esses exemplos bastante claros do quanto que desastres climáticos, né, ou esse desequilíbrio climático que está instaurado em um planeta que nem é tão grande assim, né, 12 mil quilômetros de circunferência não é tão grande assim. Então, de fato, o que acontece do outro lado do mundo não é tão distante assim, ainda mais nessa perspectiva, né, de escolhas e comportamentos que nós, seres humanos, tomamos, né, que tem um impacto severo sobre o meio ambiente, consequentemente sobre a nossa saúde, e menciono ali alguma coisa relacionada à saúde mental, e trazendo de novo, né, luz para o desastre que nos acometeu agora em maio de 24, quais outros exemplos que tu percebe, Mel, que esses desastres climáticos geram na nossa saúde, na saúde humana? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Essa questão da saúde mental eu acho muito pertinente. A gente viu, né, o quanto as pessoas chegavam extremamente traumatizadas, assustadas, com crise de pânico, de uma forma muito aguda, né? Depois que o desastre aconteceu, que o evento teve a presença na vida delas, né? Mas isso acompanha elas por muito tempo, né? É uma coisa que persiste a longo prazo
e que, de novo, fazendo coro com o Ernestino, isso também tem que ser tratado de uma forma interdisciplinar, né? Não é só tomar um remédio, é a questão do cuidado, do acolhimento, da pessoa ter uma assistência psicológica, social, para assimilar e entender esse grande luto que acometeu a nossa vida, né? A gente perdeu casas, perdemos objetos riquíssimos em memórias, em construções de mais de uma vida, né? Casas que muitas vezes foram de pessoas anteriores a nós, da nossa família. Então é um luto muito grande e não é uma coisa que simplesmente se resolve com uma única abordagem. Então a gente tem essa questão da saúde mental e essa questão psicossocial do desastre. A gente também tem a questão da descompensação de transtornos pré-existentes. Tem muitos estudos na literatura mostrando que após desastres climáticos, a gente pode ter uma incidência maior de eventos de psicose, por exemplo, crises de depressão ou outros eventos associados à ansiedade e a transtornos neurológicos. Outra questão que eu acho importante, né, é todos esses impactos que nós estamos trazendo sobre a saúde física, tanto direto ou indiretamente relacionado ao evento, né, ou a resposta ao evento. A gente deu o exemplo de cortes, né, de mordidas de animais quando a gente está resgatando. A gente viu muitas pessoas precisarem tomar vacina antirrábica porque resgatou um bichinho e acabou tendo algum tipo de exposição. Então, são várias questões relevantes, né, pertinentes à nossa saúde. E tem uma coisa que eu acho que é importante mencionar e que muitas vezes a gente pode não colocar muita luz nela, né? Tem muitas pessoas que têm doenças crônicas e quando precisou sair de casa pode não ter conseguido levar os seus remédios. A gente recebeu pacientes com diabetes que precisavam das suas insulinas, ou pacientes cardiopatas, né, que tem alguma doença cardiovascular que não estava com o seu antihipertensivo, ou até mesmo pessoas com transtornos neuropsiquiátricos que não tinham as receitas dos seus remédios, às vezes nem sabiam que medicação estavam tomando, né? Então todo esse acolhimento, essa assistência faz parte da nossa resposta ao desastre, né? Que precisa ser melhor daqui em diante. Eu sempre gosto de trazer essa perspectiva que o desastre, ele tem a sua culpa sobre o impacto que traz nas nossas vidas. E parte desse impacto é algo que nós não temos gerência, não temos controle. Quando o desastre está diante de nós, ele vai ter um impacto que é inerente à magnitude desse desastre, né? Eu não consigo evitar muitos desses aspectos, mas a nossa resposta é capaz de mitigar esses impactos, de fazer com que eles sejam os menores possíveis. E é isso que daqui em diante a gente tem que pensar. O que o Ernestino falou sobre essa vegetação costeira é extremamente importante. A gente vê, às vezes, vídeos tutoriais mostrando o quanto essa vegetação impede o avanço da água, né? Então, questões como essa, questões sobre planejamento da cidade, cidades mais sustentáveis, cidades que vão ter resiliência para quando esse evento acontecer de novo, a resposta for melhor. E eu quero frisar muito isso, é quando esse evento acontecer de novo, né? Não é um evento único, não é um evento isolado, ele não está isolado diante dessa perspectiva global. O Gustavo trouxe no início da fala dele as enchentes que estão acontecendo na Europa, em países asiáticos, então esse evento não está isolado. Mas a questão não é se ele vai acontecer de novo, é quando. Pode ser uma magnitude diferente, pode ser num tipo de evento diferente. O Ernestino trouxe aqui a questão das secas, que é muito relevante para o nosso estado também. Mas a questão vai acontecer algum evento de uma magnitude extrema novamente no curto prazo e nós precisamos estar preparados para isso, né? E a Saúde Única oferece esse subsídio, oferece a gente a trazer essa perspectiva fora da caixa, como o Ernestino falou, e pensar em soluções complexas para problemas complexos. E isso vai impactar diretamente a saúde humana, a saúde animal, os ambientes, tudo aquilo que a gente está falando. Então são vários impactos, né? São impactos diretos, indiretos, basicamente na saúde global. E isso que a gente está falando só de alguns, né? Tem muitos outros aqui que a gente precisaria só de um podcast inteiro só para falar sobre eles, né? De tão diversos que eles são. Soluções complexas para problemas complexos. Eu gostei dessa. Para seguir nessa linha de soluções complexas para problemas complexos, falando de meio ambiente, Ernestino, como as práticas agrícolas sustentáveis de uso e conservação do solo podem evitar desastres climáticos? Bom, isso aí é o alvo que a gente vem trabalhando dentro da Embrapa, né? E por isso que eu acho que a gente não entende a importância do nosso trabalho como uma peça da saúde única, né? E esse evento nos mostra isso.
Então, solo saudável, alimento saudável, ser humano saudável. Para ter um solo saudável, a gente precisa ter cobertura do solo. A gente precisa ter vegetação nativa conservada. A gente precisa reduzir ou parar de usar e trocar, fazer uma transição agroecológica em relação aos nossos defensivos agrícolas e agrotóxicos, né? Então, a gente precisa ter uma visão complexa desse sistema de produção que a gente tem hoje, né? Pensar em sistemas biodiversos que aproveitem melhor o uso do solo, né? Que aproveitem melhor os nutrientes que estão disponíveis no solo, ou então que aproveitem melhor os nutrientes que nós aportamos ao solo para a produção, que aproveitem melhor a própria luz solar, né? Quando a gente planta um milho apenas, a gente esquece que a luz solar tem vários comprimentos de onda, né? E que plantas diferentes e espécies diferentes aproveitam esse comprimento de onda de forma diferente. Então, a gente pode usar consorciar plantas no mesmo espaço para aproveitar melhor tanto os nutrientes, quanto a água, quanto a luz. Então, a gente precisa... Existem essas respostas, como foi dito agora, complexas, elas estão sendo construídas, elas existem, né? A gente está fazendo isso, estamos trabalhando nesse processo. É um processo um pouco mais complicado do que a gente imagina, mas ele é totalmente viável, né? Totalmente possível de ser executado, e ele vai trazer essa sustentabilidade para nós, né? Tanto ambiental quanto saudabilidade do alimento. Então, isso tudo está interligado. Então, o uso consciente do solo, com cobertura do solo o ano inteiro, com pouco revolvimento do solo, terraços, todas aquelas práticas conservacionistas que nós aprendemos na academia, lá no primeiro, segundo semestre da graduação em agronomia, engenharia florestal, veterinária, todas elas são importantes nós usarmos e colocarmos em prática. Isso foi perdido ao longo do tempo, né? Por questões financeiras, por questões econômicas, pela questão mercadológica, né? Algumas coisas são muito sintomáticas, por exemplo, cada vez temos máquinas maiores, mas que são mais difíceis de trabalhar em alguns ambientes, então a gente abre mão de algumas práticas tradicionais de conservação de solo, como, por exemplo, terraceamento, porque a gente usa uma máquina que é muito grande e já não dá mais para colocar no terraço. E aí a gente abre mão disso e usa uma outra tecnologia que ela não é tão... ela precisa do terraceamento, né? Ela é complementar, né? O plantio direto na palha, ela é complementar ao terraceamento. Então, a gente começa a ter esse tipo de perda, que é muito mais por uma questão mercadológica, e a gente acaba, no final das contas, sofrendo esses efeitos não desejáveis e que, às vezes, a gente não pensa lá quando tomou aquela decisão, né? Então, a gente precisa retomar essas práticas conservacionistas de uso do solo, que são tradicionais, são históricas, assim, isso aí é coisa lá dos incas, dos maias, são civilizações anteriores, né, e dos povos originários do Brasil e da América Latina, e que a gente foi esquecendo e deixando de lado, e estamos hoje sofrendo por conta disso. Perfeito. Mel, tu trouxe um ponto bastante sensível sobre esses episódios, né, de desastre, que não se trata de né, se eles irão acontecer, mas é quando. E isso a gente tem percebido que tem sido colocado em diversos fóruns ao redor do mundo, essa questão da periodicidade, da frequência desses eventos climáticos, do quão severos eles podem ser. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais do porquê, né, para a nossa audiência, do porquê que tem se falado que talvez esses episódios eles passarão a ser mais comuns e talvez numa intensidade um pouco maior. E o quanto que seria possível e de que forma a gente poderia evitar que eles tenham um impacto tão severo nas nossas vidas, enfim, no nosso planeta. Perfeito. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento que o nosso planeta está esquentando, né? Que os nossos oceanos estão mais quentes e que a temperatura global média tem aumentado, né? E muito tem se falado do quanto nós iremos limitar este aumento. Se a gente vai limitar a 1,5 graus, que seria o nosso maior objetivo, né? Ou
o planeta vai aquecer mais e as limitações vão ser ainda mais complexas, né? Limitar esse aumento a 1,5 grau já vai trazer muitos impactos para nós. Não é de longe o cenário ideal. Se a gente for colocar em termos, é o cenário menos pior daqueles que nós temos como possibilidade. O planeta pode aumentar 2 graus, pode aumentar 3 graus. Então, a gente está falando, né, do menor aumento possível. Pensando nesse aspecto, quando a temperatura global média aumenta, a gente vai ter toda uma dinâmica alterada das relações atmosféricas, da questão dos padrões de chuva, de precipitação, da formação de ciclones e de outros eventos que potencialmente podem trazer tempestades ou outros eventos extremos. Isso que a gente está falando mais dessa questão de chuva, né? A gente não está falando, por exemplo, da periodicidade do El Niño e do Laninha, que também influenciam outras questões relacionadas ao clima, mas tudo isso está interligado, né? O que eu quero colocar aqui é que o nosso ouvinte não precisa ser um especialista, né, para entender a fundo esses assuntos, mas é importante que a gente tenha essa percepção de que o planeta está mudando, o clima vai mudar e as mudanças climáticas vão também nos colocar num lugar onde outras questões vão acabar mudando, quer a gente queira ou não, né? Então, pensando nessa perspectiva, a chance desses eventos extremos acontecer fica maior, porque o planeta está sendo colocado num extremo também, né? Então, eu gosto de usar aquela relação de que quando a gente coloca uma pessoa numa situação extrema, a gente começa a ver respostas extremas também. Ela começa a agir sem pensar ou fazer coisas que estão um pouco fora daquilo que a gente espera. A gente está colocando o planeta numa condição assim. Então, a resposta também pode ser com uma frequência maior desses eventos extremos acontecerem também. E eles podem ser diversos. Eles podem envolver não só essas questões de chuva, mas também questões de seca, questões relacionadas a, como o Ernestino colocou e vocês também trouxeram, dos furacões. A gente também precisa colocar aqui que consequências diretamente para nós vão acontecer pensando na segurança alimentar, no quanto a gente vai conseguir seguir fornecendo a comida como a gente conhece e o quanto pessoas que hoje já estão nessa insegurança ou próximos da insegurança alimentar podem entrar dentro dessa questão ou até mesmo pior, né, entrarem no mapa da fome também. Então, a gente está falando de impactos agrícolas, de impactos sobre a nutrição das pessoas, e isso está relacionado à saúde, a questão dos agentes infecciosos, que é o que eu acabo mais estudando, então falo um pouco mais sobre isso, os impactos da biodiversidade, sobre a nossa resiliência enquanto espécie, sobre outras espécies que vão começar a entrar em risco de extinção, fora aquelas que já estão. Então, quando a gente olha nessa perspectiva, né, é aquilo que eu estou falando. O planeta está sendo colocado num ponto extremo e as respostas também vão ser também extremas. Como é que a gente mitiga tudo isso? Colocando assim, dá um desespero, né? A gente pensa, mas eu sou só uma pessoa, como é que eu vou responder a tudo isso? E é essa a questão. A gente não está cobrando nesse momento uma resposta individual, a resposta tem que ser coletiva. É um problema que afeta a todos, a resposta tem que ser também de todos. E a resposta que eu, Melanie, preciso dar enquanto mudanças nos meus hábitos de vida é diferente do que a resposta que uma grande empresa, que é responsável por uma grande parte da emissão de gases de efeito estufa, que agravam consideravelmente essa questão, vai ter que dar. Não são respostas proporcionais. É o que a gente fala sobre justiça climática. Quem mais contribui precisa ser quem mais vai ser responsabilizado e entrar com as medidas para fazer essa transição energética ou essa transição em outros setores, que é tão importante para a gente botar a sustentabilidade na prática. Então, é claro que a gente tem que incutir uma mudança de cultura. Eu, Melanie, posso repensar meu consumo de roupas, de carne, de N aspectos que trazem um impacto para o ambiente e para o clima como um todo. Posso pensar em coisas que eu vou fazer daqui em diante, passar adiante. Posso pensar global e agir local na minha comunidade, no meu bairro, incentivando coisas que vão ser mais sustentáveis, mas em nenhum cenário a minha resposta é proporcional à resposta daqueles que mais contribuem. Então a gente tem que também falar sobre justiça climática e exigir que quem mais tem contribuído também seja o que mais vai agir para essas medidas mitigatórias, porque se não houver uma resposta coletiva, como é que a gente vai esperar um efeito melhor diante de um cenário tão complexo, né? Então existe sim
espaço para agir, existe sim como mitigar e reduzir esses impactos. Não é o cenário ideal, nós estamos falando de entrar no cenário menos pior nesse momento, mas ainda assim a gente vai brigar por ele, porque os cenários piores são extremamente graves e colocam a nossa própria espécie em risco, né? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. A gente, no longo prazo, está intencionalmente colocando nós mesmos em risco. Então, não é um problema daqui a 50 anos que tem que ser resolvido no futuro, é um problema de hoje. As respostas têm que ser hoje também, né? O problema está aqui. Então, é aquilo. Nós temos o que fazer, mas precisamos fazer juntos. Ernestino, alguma colocação? Nenhuma colocação, é isso. Ontem eu escutei, estava no evento do Ministério da Secretaria da Recuperação, né, do Rio Grande do Sul, e uma professora, colega, Elisete, falou que o futuro é hoje, né? O futuro é hoje. Se a gente quer resolver esse problema, a gente não pode deixar esse problema para as crianças para que elas resolvam no futuro, né? Para a próxima geração. Nós precisamos resolver isso agora. As ferramentas nós temos, muitas delas, outras estamos construindo, né? Aos poucos, mas a gente conhece, a gente sabe que está mudando, que já mudou. Então, a gente precisa tomar essas ações, a rédea desse processo agora, porque não temos tempo, não temos outra casa, né? É essa casa, a única casa que nós temos. Bom, eu gostaria de saber de vocês dois também, quais as estratégias de prevenção e como a abordagem de Uma Só Saúde pode fortalecer a resiliência das nossas comunidades? Como a Mel respondeu primeiro, agora vamos começar com o Ernestino. Bom, essa é um pouquinho mais complexa, né? Mas vamos lá. Eu vou falar do ponto de vista agronômico e de produção. Como a Mel falou, a gente tem um processo, um problema que é a segurança alimentar, né? Como é que nós podemos ter segurança alimentar num mundo e num ambiente com tamanha mudança? Né? Então, se nós não transformarmos, se não caminharmos para um sistema de produção, redesenharmos nossos sistemas de produção para sistemas de produção mais sustentáveis e que entendam esse processo como um todo, que sejam sistemas de produção de processos e não de produtos, né? Que a gente entenda e simule os processos da natureza para produzir os alimentos, isso teremos problemas. Então, a gente tem que levar esse tipo de informação e de construção coletiva para as comunidades, para que elas sejam autossuficientes na produção de alimentos, para que as pessoas entendam de onde é que vem o alimento. Muita gente não sabe de onde é que vem o leite vem da caixinha, onde é que bota a caixinha, onde é que está isso, né? A gente precisa entender o que a gente come, de onde é que vem e como é produzido, para que a gente possa, aos poucos, fazer essa mudança, essa transição com tranquilidade, que nos leve realmente para esse novo momento. Perfeito. E antes da gente aí se encaminhar para o encerramento, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, relacionados ao seguinte aspecto. Por que é tão difícil colocar em prática um conceito que 2 décadas atrás, um pouco antes, se cunhou, que é saúde única, e parecia ser tão distante, né? Quase de um conceito teórico, que agora a gente vê que ele é necessário na prática cotidiana. Por que é tão difícil ainda que instituições, corporações, ou até mesmo para a geração de políticas públicas, que esse conceito ele realmente permeie de uma maneira natural e orgânica os processos da nossa vida cotidiana, de todas as ordens, né? Tanto acadêmica, como a gente iniciou a nossa conversa, quanto para a geração de políticas públicas em corporações e organizações. Por que é tão difícil? O que acontece que não se naturaliza algo que a gente vê que é necessário ser colocado em prática? Essa pergunta é muito boa porque uma parte dessa resposta reside na própria neurociência, né? É o fato de que nós somos muito rígidos em mudanças, em fazer mudanças, né? Então, a gente flexibilizar a forma como há muitas gerações a gente vem explorando a terra e interagindo com
os ecossistemas, a gente tirar a perspectiva das necessidades antropocêntricas e entender que as necessidades elas são globais, elas são gerais, elas não têm só o nosso imediatismo e os nossos desejos e gatilhos como centrais, e principalmente requer investimento, né? A longo prazo, essas soluções elas são completamente sustentáveis, né? Como a gente vem trabalhando, e trazem um futuro melhor e mais saudável para todos, mas essas soluções elas não são geradas hoje a partir da boa vontade de algumas pessoas com o mínimo recurso possível. Não, a gente tem que botar muito recurso nisso. Fazer uma transição não é barato, requer criar estrutura, repensar processos como o que o Ernestino está falando, requer uma mudança muito grande intrinsecamente em como a sociedade já vem se desenvolvendo e gerando seus processos, mas principalmente em como nós vamos gerar tecnologias novas para sustentar isso a longo prazo. Então isso requer dinheiro, isso requer processo, requer investimento. Então eu acho que são dois elementos muito importantes, um que é inerente ao ser humano e outro que é inerente ao capitalismo, que é a questão do investimento, né? Requer custo, vai incutir em um recurso muito grande inicial, né? E que aí é importante pensar o quanto esse sistema também está aberto para isso, quanto a gente manter esse sistema como ele vem sendo mantido, não está justamente nos colocando numa situação complexa. Eu não estou falando que a gente tem que, né, mudar, eu estou falando que a gente precisa, que tudo precisa ser transformado, né? Que o sistema econômico que a gente tem hoje tem que também ser transformado para abraçar essas mudanças, que a forma como a gente consome precisa ser transformada para que essas mudanças sejam sustentáveis e de longo prazo. A gente não está falando de, enfim, deixar de fazer com que esse sistema ou esses processos não existam nunca mais, não é isso, é repensar como eles são feitos, né? E eu acho que tem muita gente que não está preparado para essa conversa, né? Quantas pessoas não vão estar, por exemplo, achando que nós estamos falando de acabar com o capitalismo, por exemplo, e não é isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de repensar como esses processos são feitos, que é exatamente o que a gente está falando, pensando na agricultura, pensando na saúde, a gente tem que pensar sobre o sistema econômico também. Então, para essas mudanças serem fixadas e serem de longo prazo, o nosso entorno tem que se transformar como um todo. E se isso não acontecer, a gente pode até ter aquele gás inicial de fazer uma mudança positiva, mas ela não vai se sustentar, e ela tem que ser sustentável, né? A sustentabilidade também envolve isso, de ser algo perene, né? Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu acho que a gente tem todas essas questões e várias outras, né, que fogem do meu conhecimento, mas principalmente são muito complexas também, para a gente elencar todas. Mas se a gente não tiver essa vontade e principalmente esse compromisso, se a gente for olhar na COP, quantos países realmente se comprometeram com aquele investimento de fazer todas essas mudanças propostas, a gente pensar no quanto a gente tem realmente esses compromissos, é muito pouco, gente, é muito pouco porque precisa. Então isso tem que ser global, isso tem que, né, partir de um compromisso que vai ser pactuado, que vai ser mantido, porque senão, se só poucos entrarem nisso, não vai ser suficiente, né? E aí sim é que esse sentimento de frustração vai ser cada vez maior, porque as pessoas vão ver que tem alguém fazendo algo, que esse algo não está funcionando, então vai ficar cada vez mais aquele sentimento de que não tem o que fazer, e tem. Só que não adianta a gente fazer pouquinhos e não ter esse pacto global, principalmente com quem mais está contribuindo para o agravo desse cenário. A gente precisa, né, desse compromisso. Então, a gente tem a próxima COP, que vai ser no Brasil, que eu acho que é importante trazer aqui, e é um momento crítico para a gente também se tornar, talvez, um dos grandes líderes dessa mudança, né? Trazer também questões aqui para essas discussões lideradas pelo país, mostrando que nós também temos não só conhecimento, pessoas, mas formas de também mostrar como essas mudanças são possíveis. É aquilo que eu falo, pensar global e agir local. Nós podemos nos tornar referências sobre isso, sobre como fazer cidades mais resilientes, processos mais sustentáveis para uma população imensa como a nossa, né? E eu gosto sempre de lembrar a questão da vacinação. A vacinação para muitos países é um desafio gigante e por muitos anos o Brasil
foi uma referência nesse aspecto. E a gente tem uma população realmente grande. Graças ao SUS, a gente consegue chegar num grande número de pessoas e oferecer saúde para essas pessoas, prevenção para essas pessoas. Nós temos como mostrar que podemos nos tornar referências em mais isso, ainda que a nossa população seja muito grande, ainda que nós tenhamos diferenças regionais imensas, isso pode ser um exemplo muito frutífero para o mundo de como começar a fazer isso. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande que nós também estamos tendo para liderar esse caminho. Então, por que não aproveitar? Por que não pactuar e se comprometer diante disso, né? Ernestino. Perfeito. O que eu vou falar é mais ou menos nesse mesmo sentido. Assim, tudo que é novo gera desconforto, né? Tudo que é novo gera desconforto. Tira as pessoas da sua zona de conforto, as pessoas, as instituições da sua zona de conforto e muda muda o status quo da sociedade, as relações de poder. Isso tudo é difícil, né? Isso tudo causa atrito e demora para as coisas se assentarem. Mas eu olho com um olhar bem, assim, não é pessimista, com um olhar bem otimista desse processo. Eu acho que as grandes crises, elas são a porta de entrada de novos, dessa mudança. Né? Então, é o que a Mel comentou agora. Tem a COP 30, né? O ano que vem, aqui no Brasil. Nós passamos por uma crise esse ano, o mundo passou por uma crise esse ano, né? O Saara cheio de água, a Europa debaixo d'água, o Rio Grande do Sul debaixo d'água, chuva para tudo quanto é lado, muita gente sofrendo, muita gente com grandes problemas. Eu acho que essa crise nos mostra uma saída. Né? A gente tem que ter esse grande pacto, essa grande união global para essa mudança. E eu acredito que a gente está à beira de assumir isso, né? de ter esse grande pacto. Só precisa que um pouquinho de entendimento, e eu acho que esse status quo vai mudar, ele está mudando, né? O sistema tem que mudar, porque senão a sociedade como um todo vai perecer. Eu falei já isso umas 3 ou 4 vezes, mas é isso que a gente está nesse processo agora. Se a gente não entender que somos todos um único organismo, né, a gente vai embora. Perfeito. E a gente finaliza aqui o primeiro episódio do podcast Crise Climática e uma Só Saúde, Informação e Conhecimento. Gostaria muito de te agradecer, Melanie, a tua participação e as tuas excelentes contribuições aqui hoje conosco. Gente, eu estou muito feliz com esse primeiro episódio, com a participação de vocês. Ernestino, tu que participou aí diretamente de Pelotas, nosso profundo agradecimento, viu? Obrigado, pessoal. Parabéns. Somos parceiros. E esse episódio e todos os demais que vão estar presentes no Spotify e no canal de YouTube da Rede Saúde Única. Siga o @RSUFiocruz com Z no Instagram para acompanhar o podcast Crise Climática e uma Só Saúde. E nosso agradecimento mais uma vez ao Unicinos por ser parte essencial da realização desse podcast. Até o próximo. Até, gente. Até, muito obrigada.